Teve um homem na Bíblia assim, e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ele andou tanto com Deus, que quando chegou a hora de voltar para trás, ele olhou para trás, olhou para Deus, o Senhor falou, você está mais perto de mim do que da terra, vem para cá. Alguns homens são assim. Eu conheço um pastor que é muito querido, tem um pessoal que faz piada, tem muito meme dele na internet, mas é um homem diferenciado. Chama-se Marcos Pereira, pastor da Assembleia de Deus nos últimos dias. Tem! Ele faz isso, tem. O pastor Marco, eu gosto muito dele, é um amigo particular, já foi caluniado, já sofreu perseguição na pele, perseguição política, perseguição de gente grande, acabou preso, dilapidou patrimônio, coitado, para se livrar daquele inferno que ele passou. E eu conheço ele. Você vai na igreja dele, você se assusta. As mulheres usam um roupão. Ele tem um estilo de vida que é dele. Deus deu para ele aquilo. Ele aceitou Jesus com o pastor Silas Malafaia pregando. E depois, Deus levou ele orava muito, Deus deu para ele umas revelações. Como é que você julga um homem desse? Na época, quando Antônio Garotinho era governador do Rio de Janeiro, teve rebelião lá, não sei se você lembra, se devia ser mais novo, o pessoal arrancava a cabeça dos presos e jogava por cima do muro. Ninguém dava conta. Pastor Marcos Pereira chegou na porta e falou assim, abre o portão. O Garotinho, né, era o governador na época, ele falou, abre o portão. Ele tirou o paletó dele. Quando abriu o portão, os presos. Ele jogou o paletó, caiu 200 presos para o chão, endemoniado. Parou a rebelião. Parou a rebelião. Explica. Eu subi com ele o morro. Que favela que foi aquela? Favela não, que comunidade foi aquela, Beto? Rocinha, não. Eu preguei, eu não sei, eu estava indo para o hotel. Ele falou, não, você não vai para o hotel, não. Você vai entrar comigo dentro do carro agora. Eu falei, para quê, pastor Marco? Vou te mostrar um negócio. E subimos. Meu amigo, ele entrou nos becos, que eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, eu morri aqui. Nós fomos passando assim por um caminho, tinha um monte de soldados do crime, meninos armados. Aí, de repente, nós estamos lá no fervo. Ele chamou todos os meninos, veio uns 50, tudo com metralhadora. Ele falou, você quer ver uma coisa, Feliciano? Ele falou, o quê? Ele deu um grito. Tem! Caiu 50 para o chão, com arma e tudo. Não disparou uma bala. E todo mundo distribuindo no chão, endemoniado. Ele foi e expulsou os demônios deles. Eu nunca tinha visto isso. Explica. Pastor Marcos, onde que você vai achar engraçado? Ele estava em Nova York. Em Nova York. Lá, se não falha a memória, na Times Square. E tinha uns policiais perto lá. Ele deu um grito, caiu os policiais para o chão. Os policiais americanos. Meu Deus. Explica. Não tem explicação. Aí a pessoa, mas na igreja dele é assim. Ele tem a visão dele. O que não se pode é você pegar uma experiência própria e criar uma doutrina para os outros. Mas ele respeita. Tanto é que eu já preguei na igreja dele sem gravata. Os obreiros dele não usam. Não pode pregar sem gravata. É a doutrina dele, é costume dele, é o regime dele. Mas ele respeitou o meu ministério, me chamou para pregar e me deixou pregar sem gravata. Gosta de mim demais. Então, cada um tem como é que eu posso dizer? Cada um tem uma chamada e o Senhor se revela para aquela pessoa daquela forma. Né? Perfeito. Mais ou menos isso. João e o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Paulo e o Evangelho de Pedro. Olha arrumando heresia. Paulo fazia de um jeito. Pedro fazia de outro. Mas isso é sério. Paulo Verdade. Na carta aos Gálatas, Paulo fala. Houve até uma discussão entre Paulo Paulo e Pedro. O Senhor te deu, Pedro, o evangelho da circuncisão. E a mim me deu o evangelho da incircuncisão. E Paulo foi quem disse, se apresentar um anjo diante de você e trouxer um outro evangelho, seja ele anátema. E vem Paulo dizer que tem dois evangelhos. Tem o da circuncisão para Pedro e o da incircuncisão para ele. Né? E se fosse por Pedro, o evangelho nunca chegaria aos gentios, né? A revelação que Deus deu a Paulo foi tão profunda que ele falou, eu não posso contar para vocês que vocês não estão preparados para ver. Eu conheço um homem, se fora do corpo, não sei, que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. O que será que Deus falou para ele? Então, Deus tem os seus. Existem pessoas que nascem, eu acredito, de 100 em 100 anos. Não é toda hora que aparece um Martinho Lutero, um Calvino,
um Zwinglio. Não é todo dia que aparece um T.D. Jakes, um Oral Roberts, um Benny Hinn, Um Davi Miranda. um Gesiel Gomes, um Manuel de Mello. Um Marco Feliciano. Esse é a unhazinha assim desses todos. Porque aí. falando a respeito do senhor, pastor, o senhor foi um dos mais criticados pelos teólogos no Brasil, pela sua forma de pregar. Eu não consigo. Vamos falar dos sermões. Sermão expositivo, sermão temático, sermão textual. O senhor, até na época, colocava tema na mensagem. Era um sermão temático. Mas o senhor vai criando cenário. E dentro dessa licença poética da criação de cenários, por exemplo, o senhor coloca o pai conversando com o filho no céu. Deus, os teólogos, isso é um prato cheio para os teólogos. Cabelo em pé. Entendeu? Essa criação de cenário faz as pessoas imaginar, entrar na mensagem. E compreender. E compreender. Os mais leigos entendem a mensagem. Às vezes o camarada fala a mesma coisa que o pastor Marco Feliciano falou. Porém, o que o Marco Feliciano falou fez a pessoa entender. Mas o senhor sempre foi um prato cheio para os teólogos te criticar pela forma como o senhor prega. E pergunta para mim se eu perdi sono por causa disso. Perdeu sono por causa disso, pastor? Nunca. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me vocacionou. E eu sei de onde eu vim. Eu tive escola. Eu não sou um gênio. Eu não sou um erudito. Mas o Senhor Deus me deu uma capacidade e um talento que é único. Não sou o melhor pregador. Não existe isso. Não sou um grande pregador. Não existe isso. Mas eu sou um pregador diferenciado. Tanto que estou há 30 anos pregando. Eu encontro milhares de pessoas com testemunhos para contar. Agora mesmo, no restaurante, estava ali agora e a esposa do pastor contando para a gente que eu preguei há 20 anos atrás num evento onde ela era uma secretária da igreja. E eles estavam na rua porque botaram lá... precisou fechar a rua porque tinha muita gente. E uma família foi passando com um carro e uma moça ficou muito brava porque travou a rua. E ela começou a falar palavrões, perguntou o que estava acontecendo. E alguém disse, tem um pregador aqui, um homem de Deus pregando. E ela falou tanta asneira que o carro virou a esquina. Daqui a pouco voltou o motorista e disse assim, olha... Quem que chamou a moça de novo? Quem que você falou que estava falando? Ele falou, é o pastor Marco, porque... Não, a minha irmã, eu acho que é a irmã, que ela falou que era irmã, Beto, a mulher. Falou, começou a falar mal, que ela ficou cega dentro do carro ali. Está cega, está gritando, não está enxergando. Aí a irmã falou, então traz ela aqui, vou levar ela lá para o pastor vai orar aí, e se for demônio vai sair. E a irmã disse que trouxe perto de mim, e eu estendi a mão, coloquei a mão nos olhos dela, e ela voltou a ver. E a família inteira aceitou Jesus como Salvador. Histórias. Eu estava pregando agora no meio do mato, no Amazonas, numa cidadezinha lá que eu não sei nem o nome. Para chegar lá, assim, de barco é 60 dias. Então, você só vai de barco ou pelo céu. Entra no meio da cidade, escuto testemunhos assim que não dá para acreditar. Pessoa que estava enferma e ouviu uma pregação e foi curada instantaneamente. Pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Então, enquanto esses teólogos ficam se debatendo com a letra, eu acho que eu mostro frutos. Cada um foi chamado para uma coisa.